Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Quem Somos Nós, de autoria de William Ernst. Tá? Bem, em um vídeo passado a gente viu aquele livro, o The Secret, ou O Segredo. Tá? Em português é O Segredo, em inglês é The Secret. Vimos que de alguma maneira o The Secret, ou O Segredo, ele é uma doutrina, podemos assim dizer, do da nova era. E a nova era, por sua vez, ela é filha da teosofia da Madame Blavatsky. Tá? Ao lado do filme e do livro O Segredo, nós temos também um outro livro que também se transformou em um filme, um livro chamado Quem Somos Nós. Esse livro, eu assisti o filme e eu li o livro Quem Somos Nós na minha adolescência. E nessa obra, Quem Somos Nós, você vê a questão da física quântica, as descobertas que a física quântica tem feito acerca do ser humano e do próprio universo. Do ponto de vista da física quântica, segundo esse livro, nós não somos criaturas separadas umas das outras. Nós, por termos em nós os mesmos átomos uns que os outros, nós somos unidos por uma espécie de rede, né, energética que une todos os seres humanos e todos os componentes do universo e os seres humanos a todos os componentes do universo. Na obra Quem Somos Nós, você vê de certa maneira a mesma lei da atração, só que numa linguagem um pouco mais científica, um pouco mais da física quântica. Nessa obra, nós vemos que a consciência ela cria a nossa realidade, ou seja, dentro dessa obra Quem Somos Nós, a nossa consciência que cria a nossa realidade. Não é a realidade que vem de encontro à nossa consciência, mas sim a nossa mente, a nossa consciência que cria a realidade. Podemos citar a seguinte situação: todos aqueles que estão assistindo esse vídeo certamente gostam de algum tipo de música, seja música clássica, seja música romântica, seja funk, seja rock and roll, seja pagode, seja samba, seja qualquer outro gênero musical. De alguma música certamente você gosta. Só que a música em si, ela é uma ilusão criada pela nossa mente e pelo nosso cérebro. O que você tem é moléculas de ar que vibram no espaço. Quando eu falo uma palavra, por exemplo, as minhas cordas vocais e o meu aparelho fonador, a minha boca, enfim, ela faz com que as moléculas de ar que estão perto da minha boca vibrem e fazem com que as moléculas de ar vão vibrando, vibrando de uma para outra, até chegar perto das moléculas de ar que estão mais próximas do ouvido do meu ouvinte. Então as moléculas de ar que estão perto do ouvido do meu ouvinte, elas vibram também, fazem com que o tímpano vibre. O tímpano vibra, fazendo com que os nervos, né, emitam uma espécie de onda eletromagnética que vai diretamente no cérebro. E o cérebro ele faz a interpretação dessas ondas eletromagnéticas e o cérebro transforma essas ondas eletromagnéticas na ideia do som. E essa ideia chega na nossa consciência na forma de som. Então, na verdade, quando um instrumento ele faz um barulho, quando um tambor, por exemplo, você vê um tambor fazendo barulho, pom, pom, pom. Na verdade, o tambor é totalmente destituído de som, é totalmente mudo, não existe um som que vem diretamente do tambor. O máximo que o tambor faz é vibrar as moléculas de ar que estão próximas a ele, que vão vibrando moléculas de ar até chegar nos seus tímpanos, que vão fazer os seus tímpanos vibrar. São essas moléculas de ar e não o som. Não existe som, o som não existe.
O que existe é essas moléculas de ar vibrando até chegar nos seus tímpanos. E os seus tímpanos, por sua vez, vibrando, levando uma onda eletromagnética até o seu cérebro, que vai transformar essa onda eletromagnética na ideia do som. Então, a música é uma ilusão, na verdade. Ela não existe música. O que existe é uma ilusão. Da mesma maneira, a nossa visão. Nós não enxergamos aquilo que de fato nós achamos que enxergamos. Na verdade, o nosso cérebro, ele impede que a gente enxergue a totalidade da realidade. Nós enxergamos apenas uma parte da realidade, e mesmo assim essa parte da realidade, ela é muito mais fruto do nosso cérebro do que fruto dos nossos olhos. Os nossos olhos enxergam de cabeça para baixo as imagens, e é o nosso cérebro que vai lá e vai colocar as imagens em um formato que mais se adeque à lógica dele. Se ele está certo ou se ele está errado, não saberemos nunca, né? Mas a ideia é, aquilo que você está vendo é muito mais um fruto do seu cérebro, e a maneira como a minha voz está chegando nos seus ouvidos é muito mais um fruto do seu cérebro do que um fruto da realidade, um fruto daquilo que eu de fato estou falando, da maneira como eu estou falando. É muito mais um fruto do seu cérebro do que dessa realidade aparente que sou eu, né? Que estou aqui falando com vocês. Então, nós é que moldamos a nossa realidade. É a nossa mente, é a nossa consciência que molda a realidade. Também foi feita uma experiência com um grupo de monges budistas, segundo esse livro Quem Somos Nós, do William Ernst, e esses monges budistas foram desafiados a pensar positivo perto de um rio. Tá? O rio é um rio de águas limpas, né? E eles tiveram que ficar lá meditando e pensando positivo e lançando pensamentos positivos em direção ao rio. Quando os cientistas pegaram e coletaram a água daquele rio e foram olhar no laboratório, eles viram que a água daquele rio, as moléculas de água daquele rio estavam muito bonitas, estavam belas, estavam chamativas, as moléculas estavam iluminadas, pareciam estrelas, era uma coisa mais linda de se ver no telescópio, né? Depois foi dito aos mesmos budistas que fizessem a mesma meditação, só que dessa vez direcionassem no mesmo rio pensamentos negativos. Pegaram então os cientistas as moléculas, a água, depois que os monges budistas lançaram pensamentos positivos na água, os cientistas pegaram aquela água, olharam a amostra da água no laboratório e viram que agora as moléculas da água estavam feias, estavam estraçalhadas, não estava uma coisa bela de se ver. Então a conclusão que eles chegaram é: a nossa consciência, a nossa mente molda a realidade que nós vivemos e molda o mundo que está ao nosso redor. O mundo que está ao nosso redor é moldado pela nossa mente. O mundo que está ao nosso redor é praticamente uma criação mental nossa, da nossa mente. Existe uma verdade que os budistas falam e ensinam, que é a questão do eu, da anulação do eu, né? O que é o eu? Se eu perguntar para você, meu amigo, quem é você, você vai me dizer: eu me chamo João, né? Se o seu nome for João, eu me chamo João, eu sou magro, eu tenho o cabelo assim, eu moro em tal lugar e eu gosto de futebol. Eu vou dizer: beleza, João. Se você mudasse o seu nome de João para Marcelo, você deixaria de existir por causa disso? Então você me responderia: não, eu não deixaria de existir por me tornar em Marcelo, né? Ter um outro nome chamado Marcelo, né? Eu não deixaria de existir por trocar o meu nome de João para Marcelo. Então, João, ou seja, o seu nome, ele não constitui o seu verdadeiro eu. Se ele constituísse o seu verdadeiro eu, você morreria ao trocar de nome. Se você disse que gosta de futebol, se algum dia você deixasse de gostar de futebol, você gostasse de outras coisas, você deixaria de existir por causa disso? A resposta certamente é não, né? Os seus gostos pessoais não são o seu verdadeiro eu. Se fosse o seu verdadeiro eu, você morreria a partir da hora que você mudasse os seus gostos pessoais. Você, por exemplo, de repente diz: eu sou macho, eu sou do sexo masculino.
Aí eu te pergunto, se você fizer cirurgia de mudança de sexo e de homem, se você fizer cirurgia de mudança de sexo e sair da sala de operação com corpo de mulher, órgãos de mulher, carteira de identidade com nome feminino, você vai deixar de existir por causa disso? Não, a resposta é não. Então quer dizer que o seu sexo, a sua sexualidade, não constitui o seu verdadeiro eu, porque você pode muito bem fazer cirurgia de mudança de sexo e mesmo assim continuar existindo. E de novo mudar de nome, de João para Maria, de João para Marle, de João para Márcia, vamos supor, enfim. Então quer dizer, você não é o seu sexo, você não é o seu nome, você não é as características físicas que você tem, você não é o lugar em que você mora, você não é a maioria das coisas que você imagina que você é. Então quem é o seu verdadeiro eu? O seu verdadeiro eu, segundo o budismo, é uma energia, né, destituída de características, de identidade, de um eu, né, propriamente dito. É esse o nosso verdadeiro eu. Uma energia pura, destituída de identidade e de características físicas e de nacionalidade e de idioma, enfim, das coisas materiais, daquilo que é passageiro, né? Como diz o primeiro selo de Buda, todos os compostos são impermanentes e todas as emoções são insatisfatórias. Então quer dizer que o mundo material como nós o conhecemos e a nossa identidade faz parte desse mundo material, o nosso eu que a gente tanto ama, tanto aprecia, faz parte desse mundo material. O mundo material é passageiro, destrutivo, transitório e um dia chega ao fim. E o lugar em que você mora um dia vai chegar ao fim, a casa em que você mora um dia vai chegar ao fim, você fisicamente vai chegar ao fim, você enquanto gênero um dia vai chegar ao fim, você enquanto nacionalidade um dia vai chegar ao fim, talvez você canse de ser brasileiro e adquira uma outra cidadania, em algum outro país, né, de acordo com as leis daquele outro país. Enfim, tudo isso é passageiro, é transitório. Isso não é o nosso verdadeiro eu. E o livro Quem Somos Nós, ele trabalha em cima disso. Ele trabalha em cima também da lei da atração. Tudo que eu pensar, né, se eu pensar todos os dias que eu estou dirigindo um carro que eu tanto desejo obter, um dia de fato aquele carro vai ser meu, desde que todos os dias, né, durante 30 minutos, vamos supor, eu feche os olhos e torne aquela imagem o mais realista possível e me imagine dentro daquele carro. Uma vez que a nossa mente ela se liga ao universo através da frequência emanada pelas emoções da nossa mente para o universo vai responder de acordo com a energia que as nossas emoções liberaram. Se nós criarmos uma carga emotiva, uma carga emocional muito forte relacionada àquele objeto que a gente tanto deseja, e todos os dias a gente fizer esse exercício de enviar para o universo exatamente uma onda energética, uma frequência energética relacionada exatamente àquilo que a gente tanto deseja obter, então o universo vai devolver para nós essa energia na forma exatamente daquele resultado que a gente desejou obter. Lembrando que isso só funciona com coisas positivas e não com vingança, nem com desejo de morte, nem nada do gênero. Só funciona com coisas positivas, com coisas boas. Tá certo? Então, é um bom livro, tá? É um livro que fez bastante sucesso na época. Ele segue algumas ideias do budismo, ele segue algumas ideias... o pano de fundo dele mesmo é a lei da atração, que é, né, uma doutrina da nova era, que é, por sua vez, filha da teosofia, fundada pela Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, no século XIX. E o livro ele segue exatamente essa linha, né? Ele segue a lei da atração, ele segue um pouco de budismo, ele trabalha em cima da física quântica para dar um ar científico exatamente a essas ideologias com as quais ele está relacionado. Enfim, é uma boa obra, né? Eu sugiro que, se você gosta dessas coisas, gosta de teosofia, nova era, lei da atração, leia esse livro. Tá? Eu me lembro que eu li na minha adolescência e apreciei, gostei bastante. Tá? Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, dê o seu comentário. Um forte abraço e até mais.